Olha, gente, muito bom dia, toda honra e glória seja dada a Jesus. Eu quero começar o devocional hoje, antes de tudo, convidando você a deixar o nome da sua família aqui nos comentários. Existem situações que fogem do nosso controle. A gente orienta, a gente conversa, a gente fala. Você como mãe, como esposa, como marido, como filho, enfim. E às vezes tentamos carregar tudo nas costas. Só que isso vai pesando. Olha só que bênção. Você chegou aqui hoje, pela primeira vez, ou já vem comigo aí há semanas, há dias, há meses, ou até há anos. E o Senhor diz para você hoje tirar esse peso que está nas suas costas, o peso da família. Você quer carregar o peso de todo mundo e lançar sobre ele. Vamos começar o dia hoje, o nosso sábado. Se você assiste o devocional no momento que eu estou aqui, no dia que publicamos ele, colocando a nossa família nas mãos de Deus, sabe? É como se você, por exemplo, pegasse a sua família, as suas preocupações, e você colocasse nas mãos de Deus e dissesse: Senhor, eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero mais carregar esse fardo. Eu não quero mais carregar o peso de resolver o problema de todo mundo, quando na verdade eu preciso resolver o meu. Talvez você é uma pessoa que quer cuidar de todo mundo, quando na verdade você precisa ser cuidado. E olha que bênção. Deus já começa o devocional falando com alguém. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, e não é inscrito no canal, se inscreva. Talvez, se você não se inscrever, não entrar no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição do vídeo, nunca mais você veja o devocional aqui no YouTube. Pode ser que apareça para você hoje e não apareça mais. Então, é importante você entrar em comunhão conosco. E se te abençoa, curta ele também, para a gente alcançar mais vidas aqui. O devocional bíblico hoje vai ser o Salmo de número 102. O texto vai dizer: oração de um aflito. Oração do aflito que, desfalecido, derrama sua queixa diante do Senhor. A gente tem que aprender a colocar diante do Senhor exatamente as nossas preocupações, as nossas queixas. A gente é tão bom, né, para se queixar com as pessoas, reclamar. Percebe só, você senta tomar um café com alguém, sem se dar muito conta, você já está, sem cair muito a ficha, você já está reclamando, se queixando de algo, do serviço, do tempo, da política. A gente é assim o tempo todo. Às vezes de uma dor, de um problema, um relacionamento. A gente é muito bom em desabafar com pessoas. E somos péssimos em desabafar com Deus. Porque a sensação que temos, olha o que Deus está falando no devocional. O devocional é um ensino. Eu posso ler um livro de devocional, que bênção, maravilha, está tudo bem. Mas quando eu abro a minha Bíblia de papel, Deus começa a falar, é como se fosse um cuidado, sabe, um ensinamento. E eu vou até o último dia desse ano, como eu prometi para Deus, se a graça dele me permitir, eu faço um voto. Faz um voto também de estar aqui no Natal, no último dia do ano, domingo. Não é estar aqui com o pastor Luiz Guilherme, é sentar à mesa comigo, mas o dono da mesa é Jesus. Nós falávamos sobre se queixar, conversar, desabafar com Deus. Precisamos aprender a fazer isso. Vamos lá, eu tive uma má notícia hoje. Tive um dia difícil. Eu chegar, fechar o meu quarto, ou banheiro, carro, qualquer lugar, e falar: Deus, Pai, tira do meu coração esse aperto. Hoje meu dia não foi bom. Olha, hoje eu recebi essa notícia, acelerou meu coração, me deixou preocupada. Eu fiquei muito preocupado mesmo. Olha o poder que tem nessa oração. Você lança sobre Deus. Você conversa. Como orar? Conversa com Deus. Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui, eu tenho certeza absoluta. Vamos fazer o seguinte? Vamos orar juntos agora. Você pode ir repetindo o que eu estou falando, falar a oração do seu coração, mas você vai sentir que a oração verdadeira, ela vem acompanhada de sinceridade. Fala com Deus. Não precisa de um ritual, palavras bonitas. Fala o que você sente. Fala o que o teu coração precisa. Fala para Deus a tua fraqueza. Pede para Ele falar com você hoje. Nós separamos 10, 15, 18, 12 minutinhos. Eu ainda acho tão pouco, perto de tudo que colocamos diante do Senhor, mas esses minutinhos, eles se tornam tão poderosos quando a gente prioriza a Deus, e é maravilhoso isso.
Então, se você puder, Salmo 102, põe a mão assim, olha, em cima da Bíblia. Por isso que eu peço para você pegar uma Bíblia de papel. Está fazendo devocional com a sua esposa, com o seu marido? Põe uma Bíblia na mão dele ou dela, cada um pega uma se tiver aí. Se você não tiver Bíblia, o próximo dinheiro que você pegar, compre uma. Se você tiver um pouquinho de paciência, eu fiz um pedido, vai chegar aqui uma Bíblia igual a minha, tá? E eu vou anunciar para vocês a venda dela aqui no devocional, para quem quiser. Um preço bem acessível para que você tenha acesso à palavra de Deus também. Com a mesma linguagem, com a mesma letra, igualzinha a minha. Talvez você já comece aí em janeiro lendo a Bíblia nova, tá? Mas se também tem a sua mais antiga, velhinha, não tem problema. A palavra de Deus nunca envelhece. Coloque a mão em cima do Salmo 102 e vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu tenho fé que o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor habita no meio de nós. E por isso que eu quero te louvar, eu quero te exaltar e te glorificar e dizer que santo é o Senhor. Santo, digno de ser honrado, glorificado e exaltado. Senhor, que a nossa vida venha a ser testemunha viva de tudo que o Senhor tem feito e operado no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, suscita a nossa fé, fortalece a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, fala com a gente hoje. Diga para Deus se você está vivendo alguma aflição, alguma angústia, alguma tristeza. Peça para Ele tirar do seu coração toda tristeza, toda angústia, mas peça com muita fé, não duvide. Jesus se faz presente aí agora, Ele está presente aqui no nosso meio. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra e a Ele seja todo louvor, em nome de Jesus. Pai, levanta uma nação apaixonada pela Bíblia, fazemos um voto de estar aqui até o último dia desse ano, abrindo a nossa Bíblia todo dia pela manhã e dando ao Senhor o primeiro pedaço, a primeira fatia, o primeiro momento do dia. Santo, santo seja o Teu nome. Amém. Salmo 102 vai dizer: ouve, Senhor, a minha súplica. Eu vou grifar o versículo 1. E cheguem a Ti os meus clamores. Não esconda de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Eu vou grifar o versículo 2 também. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar, e responda-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Eu sou o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. O versículo 12, eu grifarei aqui na minha Bíblia e te convido também a fazer isso. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Versículo 15 eu também grifarei, onde diz: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces, isto ficará registrado para gerações futuras. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor dizendo: o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra. Versículo 19. E o versículo 20 eu grifarei: a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor.
Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Versículo 27, estou grifando aqui também. Encerramos a oração do Salmo 102 dizendo: os filhos dos teus servos habitarão seguro, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Leia novamente o versículo 27, se você puder, onde o texto vai dizer: tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O homem, a gente, nós seres humanos, realmente podemos falhar, podemos mudar e mudamos de ideia, de pensamento. Uma hora desejamos uma coisa, no outro dia a gente vê que realmente talvez aquilo já nem faz tanto sentido, mas Deus não. Deus, ele é o mesmo. Se Deus se faz presente na vida de alguém quando clama a Ele, Ele é o mesmo numa festa de casamento, se alguém busca Ele e se arrepende dos pecados, num velório, no dia do luto, no dia de glória, no dia de festa. Se uma pessoa está lá no meio da prostituição, perdida, mas ela clama o nome de Jesus, Ele visita ela lá naquele fundo do poço, naquele lamaçal espiritualmente falando. E Ele é o mesmo. Quando a gente invoca e busca, a gente não precisa de 4 paredes ou de um templo religioso para clamar o nome de Jesus. Lugares, pessoas, pregadores, instituições religiosas, templos, igrejas, ministérios, tudo isso impulsiona a gente a ter essa comunhão com Cristo. Mas só existe um caminho que leva à salvação. E Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu quero convidar você a encerrar o devocional hoje comigo, declarando publicamente aqui nos comentários: Jesus é o caminho. E prova disso é que antes do ano encerrar, antes do Natal, eu vou anunciar a data daqui a uns dias, eu vou fazer uma Santa Ceia online, para você que quer sentar à mesa com Jesus aí na sua casa. Se a tua família quiser, ela vai participar, se não você. Você vai preparar um pedacinho de pão, um copinho com suco de uva. Aí você diz: mas o pastor Luiz Guilherme, tem tanta coisa que muita gente já falou que me impede de ceiar. Será que eu posso? Lembra quando Jesus senta à mesa com os 12 discípulos? Jesus serviu a ceia, a última ceia. Ali estava sentado Judas, que o traiu, Pedro, que o negou, e mesmo assim Jesus não os desprezou. A Bíblia vai dizer que cada um examine a si mesmo. Você pode comer do pão, beber do cálice, mas se o teu coração, se o teu desejo, se a intenção que há dentro de você não é sincera e não há reconhecimento do sacrifício, da entrega de Jesus, que é o que representa a Santa Ceia, naquela cruz do Calvário, você simplesmente comer um pão e beber um suco de uva, não vai mudar nada na sua vida. A Santa Ceia, ela vai além de um pedaço de pão e de um copinho com suco de uva. É o que está por detrás daquilo. O ato de consagração, de reconhecimento, de aliança. Muita gente agora, final do ano, correndo atrás de presente e ceia de Natal e virada do ano, e está tudo bem. Está tudo bem. Mas o mais importante não é correr atrás do Papai Noel, mas é estar aos pés de Cristo. Eu quero segurar nas suas mãos e te pastorear. E vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Aonde que vai ser a transmissão? Aqui na minha comunidade, na minha igreja online, no canal do YouTube. Se você não é membro aqui do canal, procura aqui a opção, seja membro, se cadastra hoje, é tudo com o YouTube, nada comigo, nem com a minha equipe. Eu recebo o teu nome, vou colocar o teu nome no óleo e orar por você. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se esse devocional te abençoou hoje, compartilhe com alguém que você ama, mande no grupo do WhatsApp, no Store, nos status, deixa Deus te usar. Vamos multiplicar o nosso galardão no céu. Eu encerro o devocional dizendo: Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Eu recebi ontem uma mensagem aqui do YouTube e que ele me disse que, recapitulando os meus devocionais, e ele disse que
a maior comunidade, o maior interesse das pessoas, ele até colocou, o que as pessoas mais procuram no devocional, no seu devocional. Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Foi gratificante ver isso, porque durante os anos, esses últimos meses, as pessoas ali todo dia dizendo, Pai, o que vamos fazer juntos hoje? Sou eu de novo. Até o YouTube aqui reconheceu que quem está nesse devocional tem esse desejo de convidar o Espírito Santo para caminhar com a gente hoje. E toda decisão que você tomar, o Espírito Santo vai te direcionar. Um abraço. Até a noite no Quarto de Guerra. Hoje estamos aí jejuando, tá? Eu tenho falado isso no Quarto de Guerra. Ou até amanhã no devocional. Entra no grupo aqui do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo, se você ainda não está. Fica com Deus e até lá.